Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Ângela. Retomamos então a aula de AutoCAD. Para finalizar nossa planta baixa, ficou somente faltando o posicionamento dos blocos, né, conforme nossa planta modelo. Então, se nós observarmos aqui na área de serviço, né, então tem a posição da máquina de lavar roupa, o tanque, na cozinha aqui tem o fogão, geladeira e pia. Esses elementos são todos encontrados em formatos de blocos. Você pode fazer o seu próprio bloco, né? Cada bloco representativo aqui dos elementos conforme o móvel que você vai utilizar no local, né? Conforme for a dimensão. Ou você pode utilizar blocos prontos, né? Que existem diversos para serem baixados no Google. Esses daqui eu deixei disponível para vocês finalizarem as plantas. Para quem ainda não conseguiu fazer, então vamos fazer essa parte da área de serviço e cozinha para que vocês vejam como é que fica, como seriam posicionados, né? Então eu sei que primeiro vem aqui o tanque e depois a máquina de lavar roupas e eles estão posicionados bem aqui no cantinho da lavanderia. Podemos ver aqui a distância em que o tanque está localizado da parede, né? Então, aplicando o dist, né? Digito no teclado dist Enter, clico no primeiro local que eu quero saber e depois no segundo local. Então, vejam que ele está a 5 centímetros, ó, 0,0539, né? Então, é 5 centímetros a partir da parede, e aí começa o tanque. Então, vamos fazer esse mesmo serviço aqui na área de serviço da nossa planta baixa. Então, se nós sabemos que ele está ponto 0,5, eu gosto de utilizar aqui o offset, né, que é o deslocamento. Então, clico no deslocamento, eu digito a distância que eu quero que ele fique da parede, dou um OK, e aí seleciono a linha que eu quero que ocorra o distanciamento, o deslocamento. Então, seleciono, clico, dou orientação se é para cima ou para baixo, eu quero para baixo, e aí eu clico novamente no mouse e solto. Então eu dou ESC. Eu sei que o meu tanque tem que começar a partir deste ponto, ponto 0,5 metros. Então aqui eu já tenho ó, o tanque e a máquina de lavar roupas. Vamos lá levar o tanque para lá para a gente começar. Então seleciono, ele está como um bloco, ponho o mover, né, move, escolho esse cantinho aqui, ó, então eu espero que forme aqui esse símbolozinho para a gente levar lá, especificar o endpoint, né, do objeto. Seleciono e levo lá no ponto 0,5, onde eu dei o offset. Professora, mas a linha ficou aqui. Não tem problema, eu quero apagar. Essa linha não precisa ficar aqui, foi uma linha auxiliar. Deletei ela, então já posicionei o nosso tanque. Aí o próximo seria então a máquina de lavar roupas. Vamos observar aqui, ele também tem um certo distanciamento ó, do tanque para a máquina. Vamos conferir quanto que é. List, Enter, primeiro ponto eu especifico e o segundo ponto. Então ele está lá ponto 049, né? Então é 0,5 também. Vamos aqui então da mesma forma, criar uma linha auxiliar para eu saber aonde eu vou posicionar essa máquina. Então, criei essa linha auxiliar. Vou aplicar aqui um offset, estou digitando no teclado offset, Enter. Digito a distância que eu quero é 0,05, a mesma que a anterior, dou Enter. Seleciono a linha e aí eu direciono se eu quero para cima ou para baixo. Quero para baixo, então eu clico novamente no mouse. E aí, essa é a distância que a máquina de lavar roupas tem que estar. Tudo bem. Como eu quero que ela esteja lá encostadinha na parede, né? O que eu tenho que fazer? Estender essa linha até lá na frente na janela para obter esse ponto de referência. Como eu faço isso? Eu posso colocar estender, é uma opção. Então, eu clico no local até onde eu quero que essa linha auxiliar que eu criei chegue. Então, seleciono até onde eu quero que ela chegue, aperto Enter, e aí seleciono a linha que eu quero que chegue até lá. É essa daqui, e aperto Enter para sair. Então vejam que aqui é uma linha auxiliar, ela não vai ficar aí.
Belezinha, então, a máquina de lavar roupas está aqui. Ah, e se ela estivesse fora de posição? Por exemplo, se ela estivesse na... Ops, vamos apertar o F8 aqui, ó. O ortogonal. Então, se ela estivesse, por exemplo, nessa posição. Para nós levarmos até lá, então eu pego um ponto de referência, por exemplo, esse cantinho aqui, e vou até o local que eu quero posicionar, ao lado do tanque. Coloco esse cantinho que eu quero aqui, tudo bem? Mas não está na orientação correta. Como eu faço? Então, eu posso dar um rotate, esse aqui, rotacionar. Clicando no rotate, aí eu seleciono o que eu quero rotacionar, que é a máquina de lavar roupa, clico Enter no seu teclado, seleciono o ponto que eu quero que seja um ponto fixo, é esse o ponto, e aí então eu posso rotacionar para qualquer um dos ângulos. Se eu pressionar então o F8, ele nos dá opções de horizontais e verticais. Vejam que ele não dá opções intermediárias. Então, se eu clicar aqui, ele vai permanecer na perpendicularidade aqui do seu desenho. Então, agora eu posso deletar essas linhas auxiliares. Isso aqui se repete para todas as opções, né? Então, o que seria o próximo bloco a ser colocado? Geladeira e fogão. Então, que distância ela está? Vamos ver. Dist, escrevo no teclado, Enter, primeiro ponto, segundo ponto. Então, ela está a 8 centímetros da parede. E aí, entre a geladeira e o fogão, eu tenho 12 centímetros. Então, tá bom. Vamos lá buscar o nosso bloco. Opa, tá aqui. O nosso bloco. Geladeira e fogão. Preciso saber onde vai ser posicionado o primeiro, né? Então, o primeiro era 8 centímetros. Então, offset, aí a distância ponto 0,8, Enter. Clico na linha que eu quero que seja deslocada. Então, esse é o meu ponto de referência. Então, vamos posicionar a geladeira e o fogão aqui na nossa cozinha, aos 8 centímetros, né? Então, a nossa distância, vamos colocar o mover, cliquei em mover, daí ele fala, especifica um ponto de base, vou pegar esse cantinho aqui e vou levar logo os dois de uma vez, certo? Então, movo, o que aconteceu aqui, ó? Tá indo a 12 centímetros. Lembrem que, olha aqui, ó, o que acontece. Ele tem esse fundo aqui, ó. Então, ele levou lá porque meu Snap estava ligado. Então, vamos ver as opções que a gente tem do Snap. Endpoint, vamos clicar aqui, ó, midpoint, perpendicular, vamos selecionar mais opções aqui para que o Budget Snap não atrapalhe. Então, ali ficou posicionado dentro da parede. Aqui eu tenho que fazer, tá, esse distanciamento. Então, vou clicar aqui no final do fogão e vou posicionar aqui os dois. Vejam que os finais da geladeira e do fogão ficaram encostadinhos na parede, tá certo? Vamos salvar. E aí a gente vai completando, né? O que faltou lá? A pia. Vamos ver a distância da pia. Qual que é a distância da pia? Estava em frente à janela, distanciado a list, enter. Vamos ver aqui qual que é a distância, já vou falar para vocês. 86 centímetros. Tudo bem. Então, vamos dar aqui, ó, aplicar offset, enter, ponto, 86 centímetros. Opa, cliquei 96. De novo. Eu quero o mesmo comando. Eu posso clicar novamente lá no deslocamento ou apenas apertar a tecla Enter. Enter. Aí ele vai, especifica a distância do deslocamento. Ponto 86. Enter. Eu coloco aqui a parede. Então, essa é uma linha auxiliar minha aqui. A partir daí que começa a nossa pia. A pia tá aqui. Então, seleciono a pia, pego um ponto de referência, clico no meu pontinho de referência e vou lá posicionar a minha pia. O que aconteceu aqui? Vamos voltar.
Tá vendo? Às vezes acontece uma coisa aí meio diferente. Tá aqui a linha, seleciono, mover, eu acho que eu coloquei copiar, né? Especifico o ponto que eu quero que ela seja de referência, clico na linha, ok, tudo bem, deu tudo certo agora, então vou apagar as duas linhas que estavam me ajudando a posicionar os móveis. Vejam aqui, a cozinha, o escrito dela ficou por trás da pia, não é muito legal da gente ter coisas escritas por trás de outros, fica ruim a visualização, né? Então, movi aqui o escrito da cozinha. O que ficou faltando então? Vai ficar aí para vocês posicionarem a área verde, toda essa área verde e a área dos banheiros aqui, ó. Vaso sanitário e pia. Façam isso daí, e daí a gente se encontra para aprender mais alguma coisa no próximo vídeo sobre Zoom, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.